Eu vou nesse vídeo explicar o que é o Drex, trazer algumas informações do que está sendo feito, as possibilidades do Drex, quais são os seus prós, quais são os seus contras. E eu acho que eu vou dar minha opinião também do que eu acho. Já desde o início aqui, eu acho que todo o avanço é positivo. É inevitável para quem acha que não deve existir o Drex. Para quem não sabe, o Drex é o novo real digital. Ele vai mudar o seu jeito de usar o dinheiro. Eu acredito que é inevitável, dado o avanço que nós estamos tendo, tanto dentro de blockchains como da inteligência artificial. O mundo ele vai se transformar cada vez mais digital, que é diferente do mundo digitalizado que nós temos atualmente. É o dinheiro digitalizado, ele é físico, a emissão dele é física, nós digitalizamos ele para usar como transação para você não precisar ficar carregando, porém ele vai se transformar num dinheiro digital, hoje é digitalizado. O que é o Drex? Ele é sigla para Digital Real Electronic, que é o DRE, e aí o X eu não sei por que eles colocaram, acho que quer trazer uma ideia de futuro, porque se fosse DRE seria estranho também, né? Então ficou o Drex. Ele é uma versão digital do real emitida pelo Banco Central, vai funcionar como uma moeda digital oficial. Aqui é o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração. O que é uma moeda digital oficial? As criptos, e nem todas as criptos são moedas, elas são projetos. Algumas têm os tokens como moedas. Elas têm o token de uso, mas também elas podem ser moedas. O Bitcoin, no caso, ele é uma moeda. Algumas criptos também são moedas ou são outros tipos de serviço. Então, o primeiro ponto aqui é que o real digital ele vai funcionar como uma moeda digital oficial. Qual que é a diferença? As criptos, como nós conhecemos, elas são descentralizadas. A única cripto ou a maior cripto que nós temos, que é o Bitcoin, acredita-se que não tenha, e aí é discutível, mas não é assunto para esse vídeo, que não tenha nenhum dono. Foi criado, foi colocado na rede, os próprios integrantes, os mineradores, eles são os donos, eles que tomam as decisões. Algumas criptos têm um dono, tem uma empresa que criou, mas também a decisão pode ser em consenso, de acordo com vários validadores. A diferença das moedas digitais oficiais, que são as chamadas CBDC, é que elas são estatais. Então, nós temos uma figura do governo ou do Banco Central, que é o mesmo que cuida do dinheiro, no caso aqui no Brasil, é o nosso BC, o Banco Central, ele vai cuidar dessa emissão. Então, ninguém vai tomar conta, ninguém vai tomar a decisão que não seja o Banco Central. Então, essa é a primeira diferença. O resto é bastante similar. Ele vive dentro do mundo digital, ele está dentro de uma blockchain, mas é centralizada. Ele tem uma diferença dos criptativos, de algumas moedas ele é lastreado no real com paridade um para um. Nós temos também dentro das criptos as stablecoins que são similares, que é lastreado no dólar, por exemplo, um para um, ou seja, sempre vai ter um valor de R$ 1 essa moeda digital. Você comprou uma moeda, ela equivale a R$ 1, ou um token equivale a R$ 1. Não vai ser um token de investimento que ele vai subindo, vai aumentando com o tempo e você vai fazendo um leilão de compra e venda igual é feito com outras criptos ou ações e afins. Pode ser usado no dia a dia como dinheiro físico, mas com tecnologia blockchain. Depois eu vou explicar o que seria essa tecnologia blockchain. Qual que é a diferença entre Drex, Pix e criptomoedas? Então, o Pix ele é um sistema de pagamento. A única coisa que o Pix faz é validar uma transação. Ele não é uma moeda, ele não é um dinheiro, ele não é uma blockchain, ele só valida a transação. A cripto, elas são descentralizadas e sem controle estatal. Então são projetos que têm uma emissão de tokens e aí você tem uma organização por trás disso ou uma descentralização que vão cuidar dessa moeda. Já o Drex, ele é uma moeda digital oficial emitida e controlada pelo Banco Central, vai permitir pagamentos automáticos, contratos inteligentes e integração com cripto. Aqui a gente começa a entrar nos principais pontos do Drex. O que é bastante interessante são os contratos inteligentes, que eu também já vou explicar o que é, e essa integração com o cripto, porque por surgir no mesmo universo, você pode manter na mesma carteira Ethereum, Bitcoin e esse real digital. Isso é bastante interessante para quem nunca comprou cripto, não sabe como funciona.
mas é basicamente você tem uma corretora, você tem uma carteira digital e esses ativos ficam depositados numa carteira. É igual acontece com uma ação, é bastante simples. Você faz uma transação, você digita a quantidade que você quer e você envia e recebe. Provavelmente é isso que vai acontecer com o Drex também. Como que vai funcionar na prática? Então ele será movimentado por meio de carteiras digitais. Você vai precisar criar uma carteira digital. É bem provável que o Banco Central forneça uma API para todos os bancos e as financeiras. Só não sei se uma carteira descentralizada vai receber, e aí eu não tenho informação se isso é possível ou não. Eu acredito que deveria ser, por exemplo, eu enviar para minha MetaMask ou para uma Trezor e deixar os meus reais lá. Mas eu acredito que não, até por ser centralizado, porque daí senão você acaba perdendo o fluxo. Não sei, né? Talvez não permita resgate, igual o El Salvador fez com o Bitcoin. Você coloca na carteira deles e não permite o saque, você só permite o saque de carteira para carteira. É como se eu retirasse do Banco Inter, enviasse para o Nubank, do Nubank enviasse para o Itaú. Eu não consigo enviar do Itaú para uma MetaMask, por mais que seja uma carteira digital. Permitirá transações programadas, como pagar aluguéis automaticamente com um contrato digital. Isso aqui, pelo que eu li e eu entendi, ele vai funcionar muito similar do que é um boleto. Hoje você tem uma emissão de um boleto, no caso desse exemplo aqui, a imobiliária vai enviar esse boleto para você e você vai fazer o pagamento no banco. Essa transação, talvez similar do que o DDA faz, a imobiliária ela vai cadastrar essa transação através de um contrato de um contrato inteligente e quando você fizer o pagamento, ele já vai debitar automaticamente dizendo que foi dado baixa nesse título que você tinha a vencer. Vai possibilitar operações complexas tokenizadas como venda, compra e venda de automóveis, títulos e afins. Pode ter ações e qualquer outra coisa. Para quem não sabe, a tokenização é você transformar um ativo físico num ativo digital, quase igual a gente faz dentro de um cartório, que você tem o registro de imóveis, uma matrícula única. Isso, hoje, essa matrícula é no papel. Você tem um número de imóvel, que é a matrícula do seu imóvel. Imagina que você tem um token, que é a matrícula do seu imóvel, só que isso, ao invés de ficar num cartório impresso num papel, vai ficar nesse mundo digital dentro de uma blockchain e você vai fazer a transação e essa transação já é uma validação de compra e venda, já é o próprio título sendo o próprio registro de imóvel já sendo emitido, vai ser tudo facilitado. Isso é uma das grandes dos grandes avanços que o Drex vai possibilitar. Terá suportes a contrato inteligentes. O contrato inteligente é uma validação que você faz dentro da blockchain validando um documento. É uma forma de você criar um documento digital que seja imutável, você não tem como alterar esse documento e você consegue comprovar que ele é verídico, ele existe, ele é imutável, você não consegue alterar ele. Por isso que muito provavelmente você vai conseguir fazer compra e venda de imóveis, compra e venda de carro. Você pode, talvez, numa transação de valor, já fazer a sua transferência de um veículo, por exemplo, não precisar mais de um Detran. Então, isso o contrato inteligente vai possibilitar. Quais são os benefícios esperados do Drex? Redução de custo nas transações financeiras, porque ele vai ser uma transação muito mais simples, muito mais fácil, rápida, efetiva, mais eficiência na automação. Essa transação aqui, no início, especulava-se que você não teria um atravessador, o banco seria o Banco Central diretamente com a pessoa física. Pelo visto, não vai ser isso. O Banco Central vai emitir para um custodiante, que vai ser o banco, a instituição financeira, e esse custodiante vai fazer a transação, mas provavelmente vai ter uma grande redução de custo, é porque você não tem mais a emissão do papel moeda, mais eficiência e automação para o setor, para o sistema bancário. Vai ficar tudo muito mais fácil, muito mais simples de você utilizar. Inclusão financeira, você vai ter acesso digital para mais brasileiros. A ideia da carteira digital, não sei se ela já está dentro do Drex, mas é um processo que vai surgir, essa possibilidade vai surgir por causa do Drex. Pelo que eu entendi, o Banco Central, o teu dinheiro não vai ficar mais dentro do banco A, dentro do banco B ou do banco C, ele vai ficar tudo dentro de uma carteira, ou seja, você vai ter um aplicativo único do Banco Central
que todas as suas contas vão ficar lá dentro. Se você tem 5 contas bancárias, você vai movimentar teu saldo apenas em uma. Isso vai facilitar. Talvez você tenha dentro do saldo, imagina que é só o aplicativo, como se abrisse um super aplicativo e tivesse lá dentro Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Mas é tudo num único saldo. Você consegue visualizar o que está em cada banco, você consegue provavelmente enviar para cada banco do próprio aplicativo, mas a visualização é única. Então, vai ter essa facilidade, esse ganho de agilidade na sua carteira. Integração com o mercado de criptoativos. Aqui eu não sei de que forma vai ser essa integração, se vai ser muito centralizada, um pouco mais aberta, mas mesmo assim, se houver a possibilidade de você enviar para uma carteira, isso vai ser bastante interessante. Talvez do real digital você já comprar um Bitcoin, já comprar uma cripto sem ter que fazer o Pix, enviar para tua corretora, você já faz diretamente. Imagina que se eu tiver uma conta no Banco Inter, no Nubank, eu vou poder comprar meu próprio ativo sem fazer um Pix, uma conversão de dinheiro do próprio Drex para o ativo. Isso é bastante interessante para quem reclama dizendo que não, enfim, você está trazendo agilidade para todo o processo. Os riscos que nós possivelmente teremos é em questão de privacidade, e aqui é um ponto que depende do ponto de vista, pode ser positivo, pode ser negativo. Eu acredito que a função, apesar de não concordar, isso é algo que às vezes eu dou uma opinião aqui, as pessoas acham que é uma opinião minha, é o que eu vejo do mercado, é o que eu estou sentindo. Em relação ao governo, eu acredito que o governo tinha que ser o mais liberal possível, não deveria controlar nada, mas o governo existe para ter controle. Se ele existe para ter controle e esse controle pode acabar com outras questões, por exemplo, na questão de privacidade, o governo poderá ter controle sobre suas transações. Isso pode ser negativo, porque ele vai saber o que eu estou fazendo, mas de toda forma pode ser positivo, porque se você pegar o dinheiro para fazer corrupção ou envolvimento com o crime, você consegue rastrear e saber para todas as contas que esse dinheiro transacionou e conseguir fazer o bloqueio. Eu acredito, sinceramente, que esse bloqueio através do governo não seja autorizado pelo Congresso, apesar de haver a possibilidade, da mesma forma que as criptos têm essa possibilidade de fazer um hard fork ou algo do tipo. Eu acho que o governo não vai fazer isso, porém, se houver necessidade de fazer em casos extremos, é uma possibilidade, e aí é algo que, dependendo do ponto de vista, pode ser negativo. Exclusão digital, a população sem acesso à tecnologia, para quem não tem um celular ou quem quer sair de casa sem um celular, vai acabar ficando sem dinheiro, mas hoje em dia todo mundo já sai. Eu, às vezes, quero sair de casa sem celular, mas você não consegue, porque o documento está no celular, o cartão está no celular, enfim, tá tudo no celular, você não consegue mais ir no orelhão ligar para alguém. Dependência tecnológica, você ter uma estabilidade do sistema digital é crucial. Se houver algum problema, o dinheiro ele está todo digital. Se você desligar a internet, pode ser que pare. Provavelmente vai poder utilizar de forma offline, mas é um risco, assim, você tem que trabalhar dentro desse risco, não que isso vá acontecer. Porque a partir de agora acredito que todas as moedas em todos os países em algum momento vão se transformar em digitais. Então é algo que inerente, vai ter que acontecer. Nós teremos essa dependência tecnológica meio que para sempre. E o Banco Central promete manter anonimato e segurança como prioridade, porém, nós estamos no Brasil e não sabemos o que os políticos são capazes, talvez, pode ser em algum momento que esse anonimato seja quebrado, essa segurança, mas vamos acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não vai acontecer, até porque os políticos que estão tomando decisões são eleitos por nós, então a gente tem que tomar mais cuidado com quem nós elegemos. Qual é o impacto do Drex para os investidores? Vai acelerar a tokenização de ativos. Isso aqui é interessantíssimo, porque vai abrir uma nova possibilidade, novas possibilidades de investimento, muitas possibilidades em relação a imóveis, precatórios, debentures, ações, fundos, enfim, tudo que existe dentro dos investimentos a gente pode mudar da noite para o dia, assim, de uma forma muito brusca, mas por bom sentido. Facilita o acesso ao investimento com menor custo e mais liquidez. Pode integrar o mundo das finanças tradicionais ao mundo das criptos. Isso aqui é algo também que, se acontecer, é fantástico. Porém,
E aqui fica aquele off-topic para quem quer manter de uma forma extra-governo, que o governo não saiba, vai dificultar, você vai ter que continuar fazendo transação ali no real normal. Incentiva a educação digital e financeira da população, porque você vai ter que aprender a mexer numa carteira digital, você vai ter que estar um pouco mais atento à tecnologia, vai surgir novas possibilidades, essas novas possibilidades, as pessoas vão precisar de certa forma ter entendimento, senão vão ficar para trás. Vai ter gente que vai continuar negando, não vai querer usar, enfim, mas nós vamos ter essa possibilidade. Qual que vai ser a estrutura do Drex? Então, nós temos 3 pilares principais, aqui explicando como que é o funcionamento do Drex. Eles são 2 camadas de funcionamento. A primeira camada é do Banco Central, então o Banco Central vai emitir o Drex e vai distribuir para os bancos. Aqui é um nível institucional, então o Banco Central ele vai comunicar diretamente com as instituições financeiras, ele não vai estar em contato com o público final, com o cidadão. Os bancos eles vão funcionar como custodiantes. E a camada do cidadão, que é onde os bancos vão distribuir o Drex para seus clientes, vai funcionar como uma carteira digital, como eu já tinha dito aqui. Então, esse vai ser o formato de funcionamento do Drex com o saldo em real digital. Aqui é onde o usuário ele interage com o Drex. Provavelmente vai continuar existindo o seu saldo de conta corrente com o real normal e vai ter essa carteira digital com o real digital. A única diferença que eu acredito é que vai ter um aplicativo do Banco Central. Não sei se os bancos vão ter essa integração, talvez isso fique muito confuso. Ainda não tem informação. Eu já li sobre isso, o que eu entendi é que vai ter uma carteira, mas não ficou claro se os bancos também vão utilizar os seus aplicativos individuais ou vai tudo virar uma carteira digital única ou acesso através do aplicativo, que eu acho que é a maior probabilidade de ocorrer. Digamos assim, você vai ter um acesso único para todos os bancos, mas a visualização vai ser de acordo com o aplicativo do seu banco, não precisa ser necessariamente numa plataforma única, apesar dela existir. O segundo pilar é um registro chamado DLT. O DLT ele é uma tecnologia de registro distribuído. A informação, quando você faz uma transação, ela não vai para um servidor específico. Imagina quando você está aqui fazendo uma transação, um envio de um arquivo no teu computador, ele vai para um servidor, ele comunica, então você envia uma mensagem, ele comunica com o servidor e esse servidor ele dá um retorno para a empresa ou para um outro usuário. No caso da DLT, ele faz uma divisão, é como se fosse dezenas de pessoas que vão pegar um pedacinho dessa transação. Ao invés de você fazer uma validação única, você tem diversas pessoas fazendo essa validação, você consegue trazer mais segurança para essa transição, que ela vai ficar mais segura, rastreável e imutável. Você não consegue fazer uma alteração, porque como você tem dezenas de nós fazendo essa validação, depois que você fez essa transação, você não consegue reconstituir eles, montar. É como se você pegasse um arquivo, por exemplo, que você está mandando um PDF, e esse PDF fosse picotado em 1000 pedaços e fosse para 1000 servidores diferentes. Você não consegue pegar esses 1000 pedaços e remontar ele. É mais ou menos dessa forma que é feita, por isso que é extremamente seguro. Só que com o controle do Banco Central. É o Banco Central que vai fazer esse controle. E o terceiro pilar é uma tokenização do dinheiro e ativos. Então o Drex vai permitir tokenizar o real, que é a transformação de uma unidade digital para uma paridade com o real físico, e você vai poder fazer essa conversão. É uma compra e venda normal, igual você faz com cripto. Comprei real digital, vendi real digital, converti para o real físico. Isso também vai permitir você tokenizar ativos reais, como imóveis, títulos públicos ou privados, cotas de fundo, moedas estrangeiras e dezenas de outras possibilidades que surgem com a tokenização. Esses ativos são representados digitalmente na mesma rede, permitindo negociações automáticas, rápidas e baratas por meio de contratos inteligentes. Isso aqui é a grande revolução que o real digital vai trazer, que vai ser essa possibilidade de você fazer transações por meio de token de ativos dentro da rede. E para concluir, é importante lembrar que
o Drex não vai substituir o real em papel. Aqui uma dúvida que eu sei que muita gente vai ter, e aí tem questionamentos, já estão falando que o real digital, o Drex, vai retirar nossa liberdade. Se nós formos pensar por esse lado, o próprio Bitcoin, ele também retira nossa liberdade, porque a transação que nós fazemos com o Bitcoin, ela é pública. A diferença é que não tem um CPF atrelado, óbvio. No Drex nós teremos esse CPF atrelado às transações, só que essa informação não vai ser pública e vamos acreditar que ela não vai ser utilizada de má fé por nossos queridos políticos. Então, o maior diferencial são operações automatizadas, programáveis e integradas com o universo digital. É um avanço que o país está fazendo através do Banco Central, dando a possibilidade de nós estarmos na vanguarda da tecnologia do dinheiro digital. E aí, se isso é positivo ou não, cabe a você. Se quiser deixar um comentário aqui também, se vale a pena ou não vale a pena esse Drex, mas não tem como voltar atrás. É um passo que o Brasil não vai dar. É isso, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Não deixe de conhecer, estava esquecendo aqui, não deixe de conhecer a Startgrana se quiser aprender a investir ou investir melhor. Eu tenho um programa de aprendizado nos investimentos, não somente investimentos, como mentalidade, hábitos e muito mais. Muito obrigado. Compartilhe com quem você ama. Até a próxima. Tchau.